Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do mundo político. Vamos aos destaques da semana. Tensão entre os poderes. O Planalto sofre reveses na Câmara e no Senado. Crise com o STF leva Alexandre de Moraes ao Congresso. E nesse 19 de abril, as denúncias de escalada da violência contra os povos indígenas. Estão comigo Heitor Peixoto e Marco Antônio Soalheiro. Olá, Vivi. Olá, Marco. Olá, Vivi. Olá, Heitor. Olá a todos que nos assistem. Prazer estarmos juntos. Essa semana, o governo sofreu reveses no Congresso. Foram aprovadas propostas da agenda conservadora da oposição. No Senado, passou uma emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de drogas, independentemente da quantidade. Na Câmara, por ampla maioria, a oposição aprovou, na Comissão de Constituição e Justiça, um pedido de urgência para votar um pacote anti-invasão que pretende inviabilizar a atuação do MST. Como a mídia interpreta essas vitórias da oposição, Heitor? Pois é, Vivi e Marco, a mídia ela evidenciou os vários elementos que levaram à aprovação dessas pautas lá no Congresso Nacional. Na questão das drogas, por exemplo, o que foi mais comentado aí pelo noticiário, né, e pelos colunistas? Que se trata de uma reação de uma maioria de senadores e uma maioria conservadores, foi muito notado pela imprensa, ao Supremo Tribunal Federal, né? O tema está em julgamento por lá, mas está parado desde março por pedido de vista, né, e está com um placar neste momento de 5-3 pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, mas sem estabelecer ali as quantidades, né, desse porte da maconha. A descriminalização também é defendida pelo presidente do STF, né, Luiz Roberto Barroso, e no caso o porte de pequenas quantidades de maconha para uso pessoal. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse nessa semana que é o Congresso que tem que dizer o que é ou não é crime e as quantidades, né, relacionadas a essa questão das drogas. No caso do pacote anti-invasão, a demanda forte da bancada do agro, a imprensa interpretou como uma reação da ala conservadora, também no Congresso, ao Abril Vermelho, um movimento, né, que a gente sempre ouve nessa época do ano, que já registrou 21 ocupações de propriedades rurais. É importante lembrar que boa parte do Congresso é formada por representantes do agro. Né? Exatamente. Uma ruralista muito forte, muito atuante. Pois é, e nesse caso do pacote anti-invasão, não é só um projeto, mas é um conjunto de iniciativas. Aí, dentre elas, é um para que proprietários de terra possam solicitar a força policial em caso ali de presença de ocupantes, sem a necessidade de ordem judicial para isso. E também um outro projeto impedindo ocupantes de terra de receber auxílios e benefícios aí do governo. Bom, se a ala conservadora é mais numerosa, ela interessa tanto a Lira quanto a Pacheco, que em fevereiro do ano que vem vão tentar fazer os seus sucessores. E essa sucessão também foi colocada ali na conta dessas votações que a gente teve nesta semana, né? Agora, Marco, nós temos mesmo uma crise escalando entre os poderes, a gente pode dizer isso? Essa digamos, a percepção majoritária na imprensa? Aparentemente sim, né? A PEC das drogas, como o Heitor já destacou, ela vem como uma reação ao Supremo diante de uma insatisfação generalizada de parlamentares que entendem que há ministros extrapolando suas funções, e ela vai agora para a Câmara. Mas não é a única possibilidade de retaliação por lá. Arthur Lira, o presidente da Câmara, criou um grupo especial que estuda outras propostas relativas ao STF, que tratam, por exemplo, de limitação de poderes do tribunal, estabelecimento de mandatos para ministros e aumento também da idade mínima. Já na relação aí Congresso-Planalto, o que chama atenção são as queixas públicas, né, reiteradas de Arthur Lira em relação ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Lira atribui a Padilha a versão publicada na imprensa de que ele teria sido derrotado na votação de plenário que manteve a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. Lira também teve que amargar, né, recentemente, a troca ali de um indicado por ele ao comando do INCRA em Alagoas, era um primo do presidente da Câmara. Parece que isso já vai ser resolvido com outra indicação,
mas ele Do próprio Lira. Mas ele também se frustrou há algum tempo em não conseguir dar ao Centrão o comando do Ministério da Saúde, né, que hoje tem Nízia Trindade à frente. Enfim, Lira quer muita coisa. Tem que lembrar que ele ficou com a Caixa, a direção inteira da Caixa. Ele quer muita coisa. E como não é atendido, né, em todos os seus pedidos pelo presidente Lula, fica sempre nesse jogo de morde e assopra. O líder do governo na Câmara, né, para a gente finalizar esse assunto, que é o deputado José Guimarães, procurou baixar a fervura. Em uma entrevista ao jornal O Globo, ele disse que o ministro Alexandre Padilha está disposto a um armistício com Arthur Lira, né? Não sabe se essa mesma vontade existe da parte de Lira, mas reiterou que é importante para o governo manter uma boa relação com o presidente da Câmara, ainda mais em um Congresso de perfil conservador. E foi além. Disse que a tendência é mesmo que o Planalto apoie a sucessão de Lira, o mesmo candidato que for escolhido pelo presidente da Câmara. Teve ainda a promessa de Lira da instalação de 5 CPIs. Tem 8 na fila. A colunista do Globo, Malu Gaspar, diz que está em andamento uma espécie de pacote da vingança, Heitor. Mas uma das cartadas aí de Arthur Lira nessa semana, ele mencionando esse número de 5 CPIs, que é o número máximo de CPIs que podem funcionar ao mesmo tempo por lá. Aqui, Vivian e Marco, tem um risco de duplo desgaste para o governo, né? Tanto, primeiro, desviando a atenção dos parlamentares, a CPI faz isso, né? Desvia a atenção do Congresso, na Câmara, do Senado também, da própria imprensa que fica pautando só aqueles assuntos, e o governo agora tem prioridade em pautas econômicas. E outro desgaste são os próprios temas de alguns dessas investigações. Por exemplo, uma delas é sobre a compra de energia da Venezuela, um requerimento de um deputado lá do PL do Sergipe. Especificamente aqui, é a renovação de um contrato de importação de uma empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista, que são atores aí que já estiveram envolvidos em desgastes anteriores, tanto com Lula, com Dilma, né, governos anteriores do PT. O Lula esteve com eles essa semana, né, em um anúncio importante lá de abertura do mercado da China para carnes brasileiras. Pois é, e apesar dos recados de Lira sobre CPIs, temos leituras também na imprensa de que elas podem ficar só no blefe. A gente viu isso aí na coluna do Igor Gadelha, no portal Metrópolis. Segundo ele, líderes do Centrão avaliam que se trata apenas de um movimento de alerta feito por Arthur Lira, só para dizer assim, eu ainda tenho tinta na caneta. Foi a expressão que vários outros usaram essa semana, em referência à reta final que ele tem aí no comando da Câmara. O presidente Lula tinha hoje marcado um almoço com ministros e líderes para falar sobre as votações do Congresso previstas para a semana que vem. Preocupam, sobretudo, as pautas que afetam as contas do país, entre elas a PEC, que concede aumento do valor de benefícios para juízes, promotores e procuradores, e a desoneração da folha de 17 setores da economia e ainda a renúncia fiscal para a Previdência dos municípios. Se aprovado, o custo total será de 65 bilhões de reais para os cofres do Estado brasileiro. E ficou para dia 25, próxima quinta-feira, a apreciação dos vetos do presidente Lula a pedido do governo. Nesse caso, o que está em jogo, hein, Marco Antônio? Então, está em jogo, em relação aos vetos, 2 deles principalmente. Um que trata, né, das saídas temporárias de presos e outro que resultou em um corte de 5,6 bilhões de reais das chamadas emendas de comissão ao orçamento de 2024. Nesses 2 pontos, a percepção da maioria dos analistas do Congresso é de que o governo já pode praticamente contar aí com uma derrota nessas votações, em que pese esforços ainda estarem sendo feitos de negociações. Alguns parlamentares já falam abertamente, inclusive, qual deve ser o placar dessa votação, e tudo indica que o governo não consiga a manutenção desses vetos. Além de um certo espírito aí de vingança, né, como já falamos aqui no programa, pesa também nesse momento estarmos em um ano de eleições municipais. Esses 5,6 bilhões de emendas de comissão são muito usados pelos parlamentares para destinarem recursos, né, em seus redutos nos estados, e esse é um trunfo que eles não querem abrir mão, até porque, né, usam
esse recurso para solidificarem apoios que vão se refletir futuramente nas suas próprias reeleições. Então, temos que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Na quarta-feira, enquanto se desenrolava a crise entre os poderes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi ao Senado de surpresa participar da entrega do anteprojeto do novo Código Civil. O ministro também teve uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Só Pacheco comentou o encontro, não foi, Heitor? Pois é, Vivian e Marco Pacheco dizendo que não há absolutamente nenhuma crise entre ele, presidente do Congresso, e o Poder Judiciário. E teve esse encontro de Lira com Moraes a portas fechadas e fora da agenda. Isso foi observado também na cobertura desse encontro. Segundo o jornal Valor Econômico, foi um movimento de Moraes no sentido de apaziguar ânimos com o Congresso, com as sucessivas críticas que ele, Moraes, estaria ultrapassando a linha na condução daqueles inquéritos, né, que tocam aí a classe política. Bom, eu falei há pouco sobre a ideia de Lira de fazer andar algumas CPIs. Se é blefe ou não de Lira, uma dessas CPIs mira exatamente a questão de abusos de autoridade, supostos abusos de autoridade do judiciário. Uma pauta que interessa demais para a oposição. O requerimento é de novembro do ano passado, né, do deputado federal Marcelo Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, mas ganhou força nas últimas semanas diante aí dos atritos entre Moraes e o dono da Rede X, né, o Elon Musk. Segundo o Poder 360, os assuntos tratados ali no encontro entre Moraes e Lira não foram divulgados. Teria sido um diálogo franco, em alguns momentos até mais tenso, mas a mensagem final foi de que a conversa teve um espírito colaborativo, no sentido de evitar tensão entre os poderes. Assim, segundo a imprensa política, nesse cardápio de CPIs, a do Judiciário, pelo menos por enquanto, parece fora do radar neste momento. Com relação ao Senado, o Alexandre de Moraes tinha sido convidado previamente, né, a participar daquela sessão de entrega do anteprojeto do Código Civil, por ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas só confirmou presença minutos antes e por telefone, diretamente a Rodrigo Pacheco. O que foi entregue lá? Uma proposta de juristas de uma reforma, né, de centenas de artigos do Código Civil. Dentre elas, aí, regras para as redes sociais, já que elas não existiam quando da edição anterior do Código, que é de 2002. O Orkut, saudoso Orkut para muita gente, é de 2004, só para a gente ter uma ideia de que realmente o Código Civil é anterior a isso. E nesse contexto, veio uma das frases da semana, né, do ministro Alexandre de Moraes, dizendo, né, na virada do século não existiam redes sociais, nós já éramos felizes e não sabíamos. E destacou, claro, o trabalho desses juristas na proposta de regulamentação das redes através de um grupo aí coordenado pelo ministro Luiz Felipe Salomão do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Só completando o que você disse, nós tivemos um entrevistado essa semana, nós já vamos falar dele daqui a pouquinho, que nos disse que esse código que está em vigor hoje e que foi colocado, né, em funcionamento em 2002, ele foi criado em 1975, não foi isso, Marco? É impressionante, imagina. Os seus elementos ali desse código já vem de mais tempo, né? Pois é, você imagina que isso rege as nossas vidas. Defasagem. Né? Imagina o nível de defasagem. Então, em 2002 ele entrou em vigor e agora só que ele está sendo substituído. Pois é, e é isso, o mundo político ouviu um dos integrantes da comissão de 40 juristas, como o Heitor mencionou, que construiu o anteprojeto. O advogado e professor Rolf Madaleno, Marco, que veio conversar com você no mundo político. Nós tratamos na entrevista das principais novidades acrescidas ao Código, que são uma parte exclusiva dedicada aos direitos digitais e a ampliação do conceito de família. Esse último tópico é uma especialidade profissional do professor Rolf, que é advogado de família e sucessões, e ele detalhou o que essa mudança pretende, né, implementar. Vamos conferir. Eu acho que para o cidadão, tirante aí a Constituição Federal, é a carta viva dos seus direitos, das suas obrigações. Todos nós temos que nos movimentar a partir do livro do Código Civil que regula a nossa existência, a nossa vida, nossos direitos, os nossos deveres. É fundamental. Houve grandes transformações no âmbito do livro de Direito de Família. Dentre essas transformações,
a família, que antes se chamava conjugal ou família convivencial, em realidade estabelecia uma diferença entre os que eram casados e os que não eram casados, que viviam em união estável. No momento em que nós unificamos como famílias parentais, nós estamos nos referindo a qualquer espécie de família, dentre essas que são reconhecidas, inclusive, pela Carta Federal. No início da semana, o governo enviou ao Congresso a Lei de Diretrizes Orçamentárias que prevê para 2025 o valor do salário mínimo de R$ 1.502, um aumento de 6,37%. Também consta da lei a manutenção da meta fiscal em déficit zero. O governo Lula havia prometido para 2025 superávit de 0,5%. Significaria gastar menos do que arrecadou. A revisão prevista na LDO é entendida como cautela da equipe econômica. Na quarta-feira, o Senado aprovou em votação simbólica o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.824 por mês. A proposta será encaminhada para a sanção do presidente Lula. E saiu hoje, né, Vivian, Marco, um dado aí do IBGE de que a renda média domiciliar por pessoa subiu para R$ 1.848 por mês no Brasil em 2023. É o maior patamar da série histórica que começou lá em 2012. Os fatores apontados, né, pela cobertura, o aquecimento do mercado de trabalho e a expansão do Bolsa Família. Isso é o dado por pessoa, é o dado absoluto, mas o portal Metrópolis, a Vivian até que visualizou essa notícia lá para a gente, ele mostra aí um recorte do relativo, né, que é o da desigualdade. O 1% mais rico da população ganha 39 vezes mais do que os 40% mais pobres. Uma desigualdade infinita, né, Heitor? E nessa semana, 5 governadores, entre eles o de Minas, Romeu Zema, reuniram-se em Brasília com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na pauta, o projeto de lei com as propostas dos estados para garantir a repactuação das dívidas com a União. Ao final do encontro, Pacheco disse que o texto será concluído com a concordância dos chefes dos executivos estaduais e do Ministério da Fazenda. Pacheco, que lidera a renegociação, prometeu colocar o projeto em tramitação ainda em abril. É isso, Heitor? Pois é, Pacheco tem feito várias aparições ao longo dos últimos meses, especialmente nas últimas semanas em torno dessa agenda, e ele sempre faz questão de enfatizar o senso de urgência de aprovação desse pacote de renegociação, né? Ele entrou nessa seara, segundo ele mesmo, provocado pela Assembleia de Minas, na figura do presidente Tadeu Martins Leite, dos líderes aqui da casa. Em outubro do ano passado. Isso, ainda no final. Exatamente. Depois que, nesse contexto, né, Marco, estava acontecendo aqui na casa as discussões sobre o regime de recuperação fiscal, e ali ficou evidenciado que o regime, nos moldes atuais, não resolve a questão da dívida, pelo contrário, aumenta de maneira bilionária o débito do Estado ao final dos 9 anos. Então, na verdade, o regime dá um fôlego de momento, mas joga esse problema para frente, e isso aí foi bastante criticado por todos os deputados, a gente pode dizer isso, até pelo próprio governo de Minas. E como Minas precisa voltar a pagar a dívida, está inadimplente aí com a União desde 2018, por força de liminares, né, na Justiça, a todo momento está sendo lembrado dessa questão da urgência de aprovação dessa negociação. Agora, quais são os termos centrais da renegociação? Pois é, tem um ponto de partida, né, pessoal, que é o programa Juros por Educação, lançado aí pelo governo federal no fim de março. Hoje, os estados pagam IPCA mais 4% de juros ao ano sobre as dívidas. O Juros por Educação, ele mantém esse IPCA, mas ele oferece redução de até metade dos juros para os estados que usarem o que eles economizarem com juros na abertura de matrículas no ensino médio profissionalizante. Adicionalmente a isso, a União também oferece uma redução de juros para estados que tenham ativos para usar aí na renegociação da dívida, para amortizar o saldo devedor. É o caso de Minas, que tem aí Codemig, Semig, Copasa, além de créditos a receber da própria União. Quer aumentar, né, o padrão dessa amortização. Pois é. O governador essa semana disse que a Codemig custa 59, vai custar 59 bi. Já está colocando o preço aí. Pois é, aí tem esse ponto de divergência, de saída do Pacheco, que quando ele entrou nessa renegociação, nessa conversa, ele queria
o melhor aproveitamento possível do patrimônio do Estado. Porque hoje, na proposta inicial do governo, é limitada a 20% da dívida. Quer dizer, não importa o tamanho do patrimônio que o Estado tenha, pode usar no máximo 20% de abatimento ali do saldo devedor. Então, tanto o Pacheco quanto o governo do Estado estão defendendo essa possibilidade de aumentar ou de ter um benefício maior para esses estados que tenham mais ativos aí. Depois que o anúncio da proposta do governo federal foi feito, tivemos ali o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizando um prazo de 60 dias para os estados fazerem ali as suas sugestões de aprimoramentos a essa medida inicial. É exatamente esse movimento que a gente está vendo agora, que a gente está comentando aqui na resenha das reuniões dessa semana. Agora, Marco, há interesses divergentes entre os estados e dos estados com a União. As divergências ocorrem, Vivian e Heitor, sobretudo em relação às contrapartidas. Como o Heitor colocou aqui, o projeto original da União, ele prevê que a adesão vinculada a maiores investimentos em ensino técnico e partiu de Minas Gerais, por exemplo, a proposta de que sejam considerados investimentos em infraestrutura, sob a alegação de que o Estado já cumpre os percentuais esperados e exigidos na educação. Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, veio com outra demanda. Ele quer a inclusão também de investimentos em segurança pública, sob a justificativa de que o trabalho das polícias estaduais é de fundamental importância para o atingimento dos objetivos nacionais de segurança pública. Então, são esses pontos colocados. Pacheco tem sido um entusiasta dessa flexibilização e tem otimismo de que o governo federal também não vai impor grandes resistências. Ao governo federal, por que interessa tanto uma solução ágil? Porque ele vem pagando a conta quando os estados deixam de cumprir com as suas obrigações, ele funcionando avalista, como uma espécie de avalista. Uhum. Tem um dado que ilustra bem isso. Durante todo o ano de 2023, o último ano, a União honrou de Minas Gerais um total de 3,56 bilhões de reais em dívidas. O Estado mineiro ficou atrás apenas do Rio de Janeiro nesse passivo. Bom, enquanto espera um desfecho do projeto e a tramitação no Congresso, o governo de Minas pediu ao Supremo Tribunal Federal mais 6 meses de suspensão do pagamento da dívida, que hoje já está em mais de 160 bilhões de reais. Só que ontem apareceu uma possível pedra no caminho. A Advocacia Geral da União se manifestou, representando naturalmente os interesses da União, se manifestou contra o pedido do governo Zema e defendeu que a extensão seja de apenas 40 dias. O prazo anterior de 120 dias, concedido por liminar no Supremo Tribunal Federal, acaba amanhã. A AGU também reivindica que, durante a nova prorrogação, o Estado de Minas volte a pagar à União as parcelas do serviço da dívida. Caso acatada essa sugestão, Minas terá de desembolsar 2 bilhões e 300 milhões ao longo de 2024. E hoje o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, falou sobre a dívida do Estado. Estamos aguardando ainda de forma muito ansiosa, mas também de muito esperançosa, de que nós tenhamos uma decisão ainda até o final do dia, quem sabe até no início do dia de amanhã, sábado, pelo Supremo Tribunal Federal, com as manifestações tanto do governo federal como do governo do Estado. Se porventura não tivermos uma decisão nesse sentido, eu espero muito de que o governo federal não cobre do governo do Estado essa dívida nesses próximos meses, levando em conta de que nós estamos sentados à mesma mesa construindo um novo caminho. É importante dizer que depois que a Assembleia fez aquele movimento, mostrando que o regime de recuperação fiscal nos próximos 10 anos vai só piorar o problema da dívida pública, tanto o governo do Estado como o governo federal foram a público falar de que realmente esse não é o melhor modelo e é por isso que nós estamos hoje todos tentando construir um novo caminho para essa dívida. E nesta semana, o governo Zema enviou novos projetos para a Assembleia, né, Heitor? Pois é, Vivian, Marco, o governo ele anunciou aí que o IPSENG, o Instituto de Previdência dos Servidores aqui do Estado, ele está com um déficit aí na assistência em saúde de 200 milhões de reais agora em 2024. Então é um rombo aí nas contas do IPSENG. Então o governo está mandando um projeto de lei pelo qual ele espera melhorar a sustentabilidade financeira do Instituto. E nesse mesmo movimento, Vivian, ele manda um outro projeto que também faz mudanças no IPSM, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Militares.
Bom, falar do IPSENG primeiro. Na primeira mudança aqui, o governo está mexendo nas contribuições pagas pelos ativos e inativos. A menor contribuição passa de R$ 33 para R$ 60 reais, e a maior, o teto, né, de contribuição, de R$ 275 para R$ 500 reais. Aqui já tem uma grande crítica da oposição e sindicatos, de aumento de quase 82%. Vai haver resistência. Vai haver resistências, com certeza. Tem uma outra mudança também, os filhos menores de 21 anos, hoje isentos aí dessa questão da saúde, vão pagar o piso, né, R$ 60 reais de contribuição. Beneficiários com 59 anos ou mais, que segundo o governo tem mais demandas de saúde, também vão ter a alíquota adicional de 1,2%. E no IPSM, principal mudança aí é que os servidores militares hoje contribuem com 10,5% e não pagam pela saúde. Vão passar a pagar 3% por um serviço aí que o Estado está lançando. O sistema de proteção social dos militares também já gera resistências, claro, na classe, na categoria aqui e também nos deputados que representam. O líder do governo Zema, deputado João Magalhães, estimou, né, em 45 dias, em uma entrevista que concedeu à imprensa, um prazo aí para a tramitação dessas propostas. E hoje, Dia dos Povos Indígenas. A relatora especial da ONU sobre a situação de pessoas defensoras de direitos humanos, Mary Lawlor, divulgou um relatório após 11 dias de visitas a diversas comunidades indígenas no país. O documento menciona falhas dos mecanismos de proteção, impunidade endêmica com diversas mortes não apuradas. Também pede reforço de segurança aos grupos de defensores de indígenas e quilombolas. E faz recomendações a todos os poderes da República. Um dos integrantes da comitiva que acompanhou a relatora foi o coordenador do Conselho Indigenista Missionário, Haroldo Heleno, que conversou com o Marco no Mundo Político, não é, Marco? Isso aí, Haroldo falou sobre ameaças crescentes aos povos indígenas, sobretudo após a aprovação pelo Congresso no final do ano passado da Lei do Marco Temporal, que veio como uma reação ao Supremo que havia descartado a tese, né? Essa tese consiste na possibilidade de que sejam reconhecidas terras indígenas apenas que estivessem ocupadas até 1988. Haroldo ainda lembrou a grave crise humanitária dos Yanomami, que continua latente, né, sobretudo com questões de saúde ali muito represadas e migração do garimpo. E ressaltou também por que essa interlocução com a ONU é tão importante para o futuro dos indígenas no Brasil. A visita da relatora foi de fundamental importância para esses povos que estão sendo constantemente violentados em seus direitos, né? Nós temos essa situação no sul e no extremo sul da Bahia, que tem ganhado grandes proporções de violência contra os povos Pataxó, Rarrá e Tupinambá, que inclusive no início desse ano culminou com a morte da pajé Nega Pataxó, a partir de uma intitulada milícia denominada Invasão Zero, que vem há um bom tempo já fazendo isso. Então, a presença da relatora, ouvindo essas vítimas, né, as próprias lideranças que foram violentadas, inclusive com a presença do cacique Nailton Pataxó, que teve a sua perna atingida por tiros, foi de fundamental importância, porque eles mesmos puderam dizer, né, explicitar para a relatora essa situação de violência que vem ocorrendo. Esse processo de violência, inclusive com esses povos citados e visitados pela relatora, os Pataxó, os Tupinambá, os Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul, a situação dos Yanomamis, né, no norte do país, ele já vem em vários governos, né, já vem sendo denunciado, e existe uma certa insensibilidade por parte das autoridades em ouvir, né, e muito mais do que ouvir, em tomar providências para que realmente esse processo de violência ele cesse de vez, né? São inúmeras denúncias. A resenha de hoje fica por aqui, cheia de esperança de que pelo menos essa situação se amenize daqui para frente, né? Quem sabe? Nossos povos originários uma coisa aconteça, eles merecem. Então, Heitor, Marco, até a próxima. Até, um abraço a todos. Um abraço a todos. O Mundo Político volta na segunda com Marco Antônio e na sexta que vem a gente volta resenhando tudo que rolou de mais importante na política durante a semana. Até lá.